Bom dia, torcida vascaína. Pelo menos temos alguma alegria com relação às equipes da base. Nessa quarta-feira, a equipe sub-20 do Vasco goleou a do São Paulo por 4-1, o que nos dá alegria e esperança para um futuro melhor, com aproveitamento desses jogadores sub-20 ou sub-17 que vêm fazendo boas apresentações, excelentes apresentações. Inclusive alguns jogadores já estão fazendo hora extra na equipe sub-20. Vasco goleia São Paulo no Brasileiro Sub-20 em jogo com 5 gols no primeiro tempo. Atropelo vascaíno. O Vasco goleou São Paulo por 4-1 na noite dessa quarta-feira em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Todos os gols saíram no primeiro tempo. O Gigante da Colina, com início avassalador, fez 4-0 com Juninho, Avelar, GB e Bruno Lopes entre os minutos 21 e 35. O tricolor descontou com Paulinho na reta final. Aí vemos aqui o GB comemorando o seu gol, né? Essa equipe sub-20 do Vasco é espetacular. Com a vitória, o Vasco saltou para a 7ª posição com 10 pontos. São 3 triunfos, 1 empate e 3 derrotas. Acontece alguns tropeços, mas depois o time volta ao prumo novamente. O time volta a jogar na quarta-feira, 30 de abril, às 15 horas, contra o Botafogo. Já o tricolor conheceu o segundo revés e é o 12º com 9 pontos conquistados em 2 vitórias e 3 empates. Primeiro tempo foi dominado amplamente pelo Vasco, que mostrou eficiência ofensiva e velocidade para construir larga vantagem. Logo aos 21 minutos, Juninho abriu o placar após bela jogada em profundidade. Esse Juninho é um menino de 17 anos, franzino ainda, mas que tem uma velocidade espetacular. É o problema, ele precisa ganhar massa, né? Mas também tem que ver que o físico dele não é para ficar um fortão, né? Porque aí vai perder a velocidade. A partir daí o time carioca embalou. Em menos de 15 minutos o Vasco marcou mais 3 vezes. Avelar fez o segundo. Após boa jogada, GB ampliou após assistência de Juninho e Bruno Lopes transformou a vitória em goleada aos 34 minutos após passe do camisa 9. Que o GB é aquele jogador, né? Ele joga um falso 9, né? Ele não joga fixo na área, ele joga se movimentando. E quando tem um cruzamento ele aparece para concluir. Mesmo com 4-0 no placar, o São Paulo conseguiu diminuir aos 40 com Paulinho. No segundo tempo, o Vasco administrou a vantagem construída e mesmo com algumas mudanças em campo, os donos da casa seguiram com mais presença ofensiva e chegaram perto de ampliar o placar. É um time notável esse time sub-20 do Vasco. Tem alguns jogadores que podem ser colocados ali como disponibilidade no profissional, como GB, até o próprio Juninho, se for lançado criteriosamente, o Avelar, lateral esquerdo, e o Zuccarello, meio de campo, né? Quando o Coutinho estiver cansado, entra o Zuccarello, pô. Excelente jogador também. O Carille precisa ver esses garotos.
a oportunidade deles para jogar. É assim que se forma. Agora, voltando ao profissional, titulares sentem cansaço de maratona de jogos e o Vasco sofre com poucas alternativas no banco. Aí caiu. É aquilo que eu estava falando. Né? Tem poucas alternativas, vai lá pegar no sub-20. Pô. Queda de condicionamento físico. Jogadores de construção tem sido um desafio para Fábio Carilli. O empate em 0-0 com o Lanús na noite dessa terça-feira evidenciou mais uma vez um desafio vivido por Fábio Carilli no Vasco. O cansaço de alguns jogadores é importante no segundo tempo. Quando faz as mudanças, né, aí o time cai de rendimento, porque os reservas não têm a mesma qualidade técnica dos jogadores titulares. O Vasco tem 11 jogadores titulares bons para jogar. Agora, quando tem que mexer, aí acontece a queda de rendimento. Contra o time argentino, Felipe Coutinho e Nuno Moreira, principais jogadores de construção do Vasco, acusaram uma queda de condicionamento físico na segunda etapa e precisaram ser substituídos. O camisa 11 saiu aos 22 para entrar de Alisson, enquanto o português deu lugar a Alex Teixeira aos 35. Então é isso que acontece, né? O time vem bem, tudo, mas quando tem que substituir, aí é o problema. Que a gente tem a equipe titular, né? Aproveite o Mercado Play no seu celular e agora também na sua TV. Séries e filmes grátis. Grátis. Mas foi um jogo de entrega e pouca inspiração, né? Achei o Nuno abaixo do normal, ainda que tenha feito um jogo razoável. Abaixo do normal, Verratti mal hoje, né? Quase não conseguindo participar. Coutinho também muito abaixo das últimas partidas. É um jogo de pouca inspiração, né? Tanto isso que você falou resume bem o jogo. O Vasco normalmente faz o jogo pesar muito o lado esquerdo, Isso. né? Onde o Nuno junta com o Coutinho para fazer as jogadas. O Piton aparece para o apoio. E quase hoje, os momentos de perigo do Vasco, quase todos vieram com a chegada do Paulo Henrique, que foi quem teve mais força no jogo, mais presença. O início, de fato, foi bem difícil para o Vasco, até o Vasco se encontrar no jogo. Foram 10 a 15 minutos em que o Lanús foi melhor. E a partir daí, não, o Vasco teve controle do jogo. Acho até que foi melhor do que o Lanús na maior parte do jogo, mas transformar isso em jogadas ofensivas com mais qualidade demorou muito. No segundo tempo, com as trocas, uma das sensações mais vivas assim de gol que o Vasco teve foi já com o Paulinho em campo, quando ele bate de fora da área, uma batida de fora da área que a bola passa raspando esquerda, na trave, isso, né? bastante desenhada perigoso. pela esquerda com o Ryan, né? Isso. Mas não foi um jogo de tantas oportunidades também, né? O Vasco parou de tomar sustos atrás, mas também não conseguiu produzir tanto. E aí eu concordo, acho que fisicamente parecia o Coutinho, sim, a sequência de jogos pesando, né? O Coutinho não estava no melhor dele, o Nuno também não bem. O Nuno, que é um jogador que vinha sendo substituído em quase todos os jogos, ali pelos 60, 65 minutos, talvez sendo um sinal de que a adaptação dele ao Brasil, a sequência de jogos, fosse um fator. Hoje ela pesou, acho que desde o início do jogo, desde mais cedo. Ele teve bastante dificuldade no jogo, na parte técnica, inclusive, possivelmente refletindo uma questão física. Mas foi um jogo de entrega. Desde que chegou o Vasco,
No fim de fevereiro, Nuno Moreira começou 9 vezes como titular, mas não conseguiu completar os 90 minutos em nenhuma oportunidade. Vale lembrar que o atleta desembarcou no Rio quando já estava no meio da temporada europeia, que teve início em agosto do ano passado. Mercado Play é de graça. Tipo drink grátis de aniversário? Não, de graça mesmo. É um excelente jogador, mas sente, né? Sente o problema da temperatura, de estar vindo jogando sempre, né? Então, a substituição se faz necessária e com isso, Coutinho também, o Vasco cai de rendimento. Mas nada que não possa ser resolvido. Uma das soluções é que eu apontei ainda agora, usar os garotos do Sub-20. Né? Isso o Vasco sempre tem, para o Vasco tem sido uma constante e tem que continuar acontecendo. Obrigado por assistir o vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal.